Qual é a razão de tudo? A razão de tudo é que tudo é para a glória de Deus. O objetivo central de todo o universo, da criação, de tudo que a gente vê, de tudo aquilo que a gente também não vê, é demonstrar a glória de Deus. E isso não inclui só as aves, os pássaros, isso inclui principalmente você. Você faz parte dessa glória de Deus que precisa ser demonstrada. Bem, eu quero fazer uma pergunta para vocês, para a gente começar esse tempo. Eu preciso muito da participação de vocês para a gente seguir esse tempo de uma forma dinâmica, tá? Bem, quantos aqui tem aí na mente em um lugar especial aí, talvez um lugar mais legal, mais divertido que você tenha ido? Levante a mão aí, dá um grito aí, fala o lugar. Pode falar. Qual? Caetés. Mais um. Fala aí. Beto Carreiro. Búzios. Disney. Awesome. Onde? Aí sim. Muito bom, galera. Então, eu não cheguei ainda no patamar da irmã aqui, que foi para Disney. Ainda não fui. Mas é um projeto, tá? Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas é complicado. A internet é fogo. Bem, vou ficar aqui. Mas assim, vamos lá. Galera, então, eu também fui para o Beto Carreiro. Eu já fui para muitos lugares legais, talvez assim, até mais bonitos, mas o Beto Carreiro foi um lugar assim que eu descobri que eu sou um pouco radical, sabe qual é? Eu pensava que eu era muito medroso, lá eu descobri que sou, mas que consigo superar esses medos, esses desafios. Então lá, cara, eu me lembro assim de um brinquedo, cara, tudo lá é meio radical, é meio doido, mas lá tem um brinquedo que chama, eu até anotei aqui porque eu conheço como Kabum, mas lá é Big Tower, que é uma torre gigante lá, de 100 metros de altura. Eu fui descobrir depois que era a maior da América Latina. Ainda bem que eu descobri depois. Porque, assim, é muito alto. É muito alto. E aquele brinquedo, assim, dá uma sensação que você vai morrer, cara. Porque você vai subindo meio que aberto a 100 metros de altura e lentamente essa subida. E quando chega lá em cima, eles criam assim uma teoria do terror, de fazer uns estalos que você parece que vai cair, mas não cai. E em um determinado momento você cai numa velocidade de até 120 km por hora. Eu nem sabia disso também. Fui descobrir outro dia, que eu tinha esquecido o nome do brinquedo, fui ver. Cara, 120 km por hora, uma queda livre. A ideia é o seguinte, o teu espírito fica lá em cima e o corpo lá embaixo. Demora uns 3 segundos aí para poder sincronizar. Mas assim, cara, sobrevivi. Eu fui 2 vezes. A primeira vez, eu não lembro quase de nada. Foi terrível, porque, assim, eu fiz cara de brabo, né, na primeira vez, porque, cara, eu estava com meu cunhado, a gente foi em família, eu não vou dar esse mole para Gabriel, pô, não vou fazer isso, né? Então, assim, eu fiquei lá de boa e tal. Mas na segunda vez foi diferente, porque primeiro eu já sabia que eu não tinha morrido. Então, essa teoria eu já tinha visto que a probabilidade estava no meu favor. Então, assim, cara, quantas pessoas morreram nesse troço aqui? Eu não conheço nenhuma, então não vai ser agora comigo. Então, assim, a segunda vez... Oh, glória! Ainda bem que não. Ainda bem que eu não virei exemplo. Mas assim, galera, sobrevivi e essa segunda vez foi mais confortável ali, né? Então, eu consegui subir, vendo melhor as coisas, vendo a paisagem do parque. Você tem aquela sensação aqui, aqueles caras da segurança ali que coloca as hastes em você, fecha ali, aí você começa a subir, aí você deixa de ver esse cara, aí você vê acima do muro, e você vai subindo até chegar a 100 metros de altura. Lá tem uns 10 segundinhos ali de paz, né, para quem... paz mais ou menos, mas é um momento que você consegue ver uma grande paisagem, sabe? E até uma pontinha do mar, porque ali é perto de uma área de praia ali, né? Então, assim, você consegue ver bem de longe, mas assim, é uma sensação maravilhosa, a segunda vez. Uma sensação maravilhosa você conseguir ver
a criação de Deus, de como aquilo é tremendo. Só que assim, essa é uma experiência de 100 metros de altura. Eu me lembro dessa cena porque isso foi marcante, né? Porque é um negócio meio aterrorizante, então normalmente o nosso cérebro grava essas coisas. Então assim, eu me lembro, principalmente quando eu estou contemplando natureza, essa é uma cena que vem na minha cabeça. Mas também tem uma outra cena que é ainda mais alto, que foi a primeira vez que eu andei de avião, há muitos anos atrás. Que ali a sensação é outra. Ali você vê e quase não vê as coisas porque é muito pequeno. Você está a uma altura gigantesca. E eu lembro que esse voo ele foi para São Paulo? Foi para São Paulo. E eu fui num horário que eu consegui ver o pôr do sol lá em cima. Então, assim, foi algo tremendo, foi muito bonito. E essa experiência também ficou marcada. E o que eu quero dizer com isso? É que a glória de Deus, ela é espantosa. Quando a gente começa a ver os detalhes da criação de Deus e como que a natureza, ela manifesta a glória de Deus, a mão que Ele tem e o poder que a criou, cara, isso é espantoso, isso é espantoso. E assim, eu não sei se você já teve oportunidade, acredito que sim, de você andar, sei lá, de barco, ou então mesmo ali na orla ali da praia, você ficar vendo o mar, e eu não sei se você já parou para pensar. Eu sou meio doido, então eu penso nisso. Quantos litros de água existem na Terra? Você já parou para pensar? Porque o mar é infinito, cara. Tu olha ali, quando você está no meio dele, a sensação é de impotência total. Que se vier uma onda ali no meio, cara, já era você, né? Então, isso gera impotência. Tanto a altura quanto você está no meio do mar, gera uma sensação assim de pavor, cara, sabe? Eu não sei se você já fez essa conta. Você tem ideia desse número? Você consegue ler esse número aí? 5 segundos para você conseguir ler. Quanto? Ah, gente, não tem ninguém de matemática aí não, pelo amor de Deus. É todo mundo de humanas aqui? Tem programador aqui não? Quanto? É um pouquinho mais. Quanto? Alguém falou. 6 trilhão. Quem acertou aí? Ah, não, Google não vale. Aí, Google é. Ah, cara, o pessoal está usando inteligência artificial para responder a parada. Caraca. Então, 6 trilhão, 270 quinquilhão de litros, mano. Esse número, ele é espantoso. É louco. Só que piora. Esse número piora. Porque quando você vai para o espaço, aí é infinito. Aí o número não faz sentido. Não tem sentido o número. Você perde a dimensão de largura, comprimento, metros, litros. Você não tem essa dimensão. Você perde totalmente a sua referência. E eu não sei se você sabia que agora é o momento Discovery. O Breno trouxe essa introdução aqui, esse quadro, né, Discovery. Então a gente vai dar uma informação aqui técnica nerd para você. 0,5% do orçamento americano é destinado à NASA. Você sabia disso? De tudo que os Estados Unidos arrecada de grana, 0,5% é para a NASA. Por quê? Porque a NASA tem medo de simplesmente a humanidade se extinguir. O pessoal acha que é por causa do espaço só. Não é por causa do espaço. É porque eles têm medo que aconteça alguma coisa que não está sendo rastreado aqui da Terra, num espaço, ou um asteroide, alguma coisa que possa gerar uma colisão com a Terra e a vida na Terra se extinguir. Então, diversos estudos são feitos, tanto para conhecer a Terra de um outro patamar, tanto também para analisar clima, analisar a parte de agricultura para melhorar talvez o plantio. São muitas pesquisas. Eu pensava que antigamente que a NASA só tinha essa função de tirar foto da Lua, mas não é. Então, assim, essa galera estuda muito o espaço. E mesmo com muitos estudos, não chegaram nem 1 centímetro perto da criação e da glória de Deus. Você pode imaginar um Deus que cria um espaço que nenhum homem consegue dimensionar? Você imagina o tamanho da glória de Deus. Eu dei exemplo aqui de coisas que você pode ver,
coisas que você teoricamente pode quantificar, né? Porque a gente também presume que esses cientistas estão realmente calculando de forma correta o metro cúbico de água. Quem diz que isso está certo? Pô, é impossível. E se tiver um buraco lá que eles não calcularam? Aí é uma infinidade mais de água que entraria nesse cálculo aí. Então, assim, isso é muito variado. A gente também está falando de diversidade de planta, está falando de micro-organismos, está falando de bactérias que servem para a vida humana. Cara, quanta coisa, gente. A glória de Deus se manifesta de tantas formas, e isso gera um problema gigantesco. Você sabe qual é esse problema? Você tem ideia de qual o problema que isso gera para a gente que está aqui? A gente não consegue processar. Você não consegue. E tudo que a gente não consegue processar é uma dificuldade. Porque nisso surgiram teorias, nisso surgiram mentiras, nisso filósofos tentaram distorcer verdades bíblicas. A ciência tenta distorcer porque quando você desconhece o desconhecido, você não consegue explicar. E aí você inventa teorias para que alguém aceite aquela tese. Mesmo depois de séculos e milhares de estudos, ninguém ainda foi capaz de diminuir o espanto da glória de Deus. Em Romanos 11:36, você pode abrir aí, colocar para a gente, se você conseguir, na projeção. Romanos 11:36, a Bíblia fala assim: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Ninguém tira a glória de Deus. Ninguém tira a glória de Deus. Em outro texto também fala assim, em Provérbios 16:4, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, mesmo que você não os conheça. O Senhor fez todas as coisas. Mas o que é essa glória de Deus? A gente falou muito sobre a criação, sobre esse espanto da glória, mas o que é a glória de Deus? É simples, mas a gente vai caminhar para entender. A resposta simples é: a glória de Deus é quem Ele é a essência da sua natureza. Parece difícil, mas eu vou explicar para você. Pensa em uma pessoa muito marcante na tua história. Pensa numa pessoa agora aí, faz esse exercício aí. Pensa em alguém que fez diferença na sua vida em vários sentidos. Faz esse exercício aí. 5 segundos para você pensar. Bem, vou ajudar você, tá? Eu tenho muitas pessoas importantes que passaram na minha vida, que me ajudaram, que cooperaram comigo, que estão na minha vida, minha esposa, sabe, parentes, amigos, pastores, mas uma pessoa, assim, eu quero destacar, que, lógico, que foi a que me colocou no mundo junto com meu pai, que foi a minha mãe. Minha mãe, ela faleceu, já está no Senhor já há alguns anos, mas assim, quando eu lembro da minha mãe, eu lembro de uma mulher carinhosa, conselheira, verdadeira, discípula de Jesus, e que, entre outras qualidades, ela mudava o ambiente onde ela estava. Ela carregava a presença de Deus, ela carregava o amor. Então, assim, eu via minha mãe muito parecida com Jesus. Ela é o maior exemplo que eu tenho de fé. Foi a minha mãe. Meu pai não era convertido, então minha mãe segurou toda essa carga ali e criou eu e meu irmão, Rafinha, para quem não sabe, Rafinha que toca aqui é meu irmão. Então, assim, a gente foi muito abençoado pela vida dela. E ela é muito marcante, mas não é em uma coisa. Ela é essa pessoa. Ela é o conjunto. Ela fazia coisas gostosas para a gente, servia a gente de diversas formas, mas eu não consigo falar uma coisa pelo qual eu lembro dela. Minha mãe foi importante para mim por isso. Não, ela é. Então, nós não somos algo que fazemos apenas. Nós somos o que fazemos, sim, mas somos o que fazemos e somos quem nós somos. São duas coisas diferentes. Então, provavelmente, a pessoa que você pensou não foi uma pessoa que fez só um brownie gostoso para você, embora isso seja muito legal. Mas, assim, não é só isso. Não é só a comida ou só o serviço. É quem a pessoa é. E com esse exemplo, eu queria que você tentasse carregar, assim, um pouco falho, porque é muito difícil, mas tenta imaginar agora quem é Deus.
Porque se a glória de Deus é a essência da sua natureza, quem é Deus? Quem é Deus? A glória de Deus faz parte de Deus, mas quem é Deus? Deus é tudo que Ele criou, mas também é. Em 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Deus também é bondoso e justo em todo o tempo. Ele é rei do universo, criador de todas as coisas. Ele é provedor. Ele é pai. Então, a glória de Deus é quem é Deus. E essa glória de Deus é o somatório de todas as coisas que Deus fez e todas as características que nós encontramos em Deus. Ou seja, é a essência da sua natureza. Então, Deus é assim, e a glória de Deus é manifestada de diversas formas. Em Salmos 19:1, a palavra fala assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua criação. Então, os céus já está gritando a glória de Deus, já está anunciando para todo mundo ver que essa glória, ela está resplandecendo para todos verem, sabe? E a terra, o firmamento anuncia as obras da sua criação. Bem, Deus deixou marcas em toda a história. Não foi só na criação, mas Deus deixou marcas mais precisas na história da sua glória. Qual foi o primeiro lugar que a gente pôde ver a glória de Deus? No Jardim do Éden. Eu pensei que você ia responder. No Jardim do Éden. Porque foi lá que a criação se fez. Foi lá que Deus usou a palavra para criar todas as coisas. Foi lá que Deus usou a palavra para criar tudo o que você vê e o que você não vê. Eu estou frisando isso, ver e que não vê, porque existem muitas coisas que a gente não vê, mas que são fundamentais. A gente, quando você olha para o mar, que foi o exemplo que a gente deu, lá no mar tem diversas coisas que são invisíveis ao olho humano. E diversas criaturas que nem ninguém conseguiu contabilizar. Então, Deus criou o que você vê, mas Deus também criou o que você não vê. Deus também manifestou a sua glória no tabernáculo de Moisés. A gente sabe dessa história, conhece essa história. Acredito que todo mundo aqui já ouviu falar desse camarada chamado Moisés, que abriu o mar, que foi um grande feito, que ele, através do poder de Deus, libertou o povo. Uma história maravilhosa. Deus também estava presente no templo, a glória de Deus presente no templo. Só que tem um marco aqui que divide a história. Deus, ele um dia decidiu fazer algo que ia romper totalmente aquilo que os homens conheciam. Aquilo que era distante demais, pensar num Deus invisível, de uma luz inacessível. Um dia, por amar cada um de nós, João 3,16 aconteceu. O que aconteceu? Vamos? Deus isso, aleluia. João 3,16 aconteceu. E o mundo, a partir desse momento, não vê mais o Deus inacessível, mas sim um Deus acessível por intermédio de Cristo Jesus. Hoje, nessa fase da história, algo maravilhoso aconteceu, que o Deus que era tão distante para os homens, ele passou a estar com os homens. Ele passou a estar vivendo nos homens. A palavra fala que Jesus se esvaziou, assumiu a forma de servo. Jesus, ele veio e habitou entre nós. O Filho de Deus habitou entre os homens para demonstrar ao mundo o amor do Pai. A palavra fala que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Então, se você não conhecia a glória de Deus, quando Jesus veio na terra, não existe desculpa alguma, porque agora você conhece a glória de Deus através de Jesus. É fácil de ver, é só olhar para Jesus. Você não precisa pensar numa luz inacessível de um Deus que você não vê, não. Jesus habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e o mundo viu a luz. Essa luz é Jesus. Então quem vê o Pai vê o Filho, e quem vê o Filho vê o Pai. Portanto, irmãos,
Isso trouxe uma responsabilidade grande, porque hoje ninguém pode dizer que não conhece a glória de Deus. Ninguém pode, porque todos já ouviram sobre os feitos de Jesus e Jesus já veio ao mundo. Eu quero fazer um desafio. Eu acho que eu não vou me arrepender, mas alguém aqui nunca ouviu falar de Jesus? Você que está aí sentado aí, você nunca ouviu falar de Jesus? Em nenhuma forma. Gente, isso não acontece. A glória de Deus já foi manifestada na terra e nesse lugar que a gente vive, você já conheceu Jesus, você já ouviu falar de Jesus. Muito mais do que ouviu falar de Jesus, você sabe quem Jesus é. Porque no momento que você está talvez em dificuldade, tentando lutar com o pecado, no teu coração eu tenho certeza que você tem uma frase que ecoa dentro de você: isso não é certo. E se em algum momento você já esteve nos caminhos de Jesus, e em algum momento na tua história você se desviou, com certeza você tem uma outra frase, que é: Jesus faria isso no meu lugar? Isso é todo mundo que se desviou. Essa frase ela ecoa, porque essa é a verdade. Nós temos a consciência da santidade de Jesus e de quem Ele é. Então, para todos os homens é indesculpável dizer que não conhece. Então, você que está aqui conhece Jesus. E uma coisa grande, e isso é impactante mesmo para nós, tá? É uma grande questão. Nós tentamos nos enganar. Essa é a verdade. A gente, quando quer viver uma vida para nós mesmos, a gente cria algumas desculpas, sabe? A gente cria, eu preciso ser feliz, um pouco do diálogo que a gente teve no teatro aqui. Eu preciso melhorar a minha vida profissional, preciso, me dedicar a uma carreira específica, eu preciso, ganhar dinheiro, eu preciso ser feliz. Dentro dessas desculpas, a gente segue se enganando, porque a gente manda um recado que é o seguinte: eu prefiro especular qual é a razão da minha vida. Eu prefiro especular e seguir um caminho que eu acredito do que simplesmente ouvir a voz daquele que me criou. Sabe? Quando você conscientemente decide viver uma história que você criou, mas no fundo você está se enganando. Só que talvez o orgulho seja difícil demais de você admitir que você está errado. Quem gosta de admitir que está errado? Em qualquer situação, ninguém gosta de admitir que está errado. O orgulho, ele bloqueia muitas decisões importantes que a gente tem para tomar. E isso não é diferente com Deus, tá? Agora, vamos dizer que você aqui chegou até esse ponto e decidiu, entendeu que a tua vida, ela é para a glória de Deus. Aí você pode perguntar assim: bem, como eu posso dar glória a Deus? Como eu posso honrar esse Deus que me criou? Como eu posso fazer parte desse propósito eterno? E como é que eu posso me encaixar nisso? Às vezes parece tão confuso, tão difícil entender o Evangelho. São muitas coisas, são muitas palavras. O que na prática eu posso fazer? A gente vai responder isso agora. Eu tenho uma curiosidade que eu queria te fazer uma pergunta. 2 criações de Deus, criadas por Deus, falham em dar glória a Ele. Você sabe quais são? Tem 2 que falham. Você fala, pô, cara, 2 falham? 2 falham. Qual falham? Alguém falou aí. Os anjos caídos e o diabo e nós. São as 2 criações de Deus que falham em dar glória a Ele. Poxa, sério? Sério. Porque quando você vê os pássaros, eles seguem cantando, semeando, porque eles jogam sementes, eles migram de um lugar para outro. Quando você vê os animais de uma forma geral, eles seguem glorificando a Deus porque eles foram criados com esse propósito. Agora, nós, vamos falar de nós, porque você sabe o que aconteceu com os anjos caídos. A ele foi destinado, o juízo eterno, o fogo, o lago de fogo, e isso vai acabar em breve. Agora, eu e você temos uma escolha. Eu e você temos uma escolha.
Deus nos deu uma atribuição falando assim, olha, você vai me escolher. Eu não quero que você me siga forçado, eu não quero que você seja uma máquina de me adorar, eu não quero que você seja forçado pelo teu pai, pela tua mãe, pela tua cobertura, não quero isso. Eu quero que você seja livre e livre você decida me adorar. Livre você decida dar glória a mim, porque eu não te chamo como um objeto, eu hoje quero te chamar de filho. E qual é o pai que quer ter um filho com um relacionamento forçado? Cara, ninguém quer. Você imagina, você estar na mesa com um filho sabendo que ele ali está forçado, porque ele queria estar em outro canto, cara. Ele não queria estar contigo. Você quer esse relacionamento? Você gostaria que um amigo ficasse do seu lado forçado? Ah, não, estou aqui, cara, não é por fazer o quê? Estou aqui contigo, né? Pô, tem que te suportar, pô. Cara, ninguém quer isso. Ninguém quer. E Deus não quer relacionamentos forçados. O livre-arbítrio que Deus nos deu foi, se você me reconhecer, eu quero me relacionar com você e você fará parte do meu propósito eterno e você vai me dar glória por existir em tudo que você fizer. Agora, eu preciso que você queira estar comigo. A partir desse ponto, nós entendemos que nós podemos dar glória a Deus com 5 coisas importantes, que talvez sejam tópicos importantes. São muitas formas que a gente tem para dar glória a Deus, mas tem 5 aqui que são as principais. Primeiro, adorá-lo. A adoração ela tem a ver com contemplação. Ela tem a ver com aquilo que a gente está falando do espanto da glória. A gente olha quem Deus é e adora porque Ele é. Nós não adoramos a Deus pelas coisas que Ele nos dá, pelo aquilo que recebemos na nossa mão. Nós não adoramos a Deus pelo aquilo que Ele talvez permitiu que vivêssemos. Sim, nós agradecemos a Deus e também honramos Ele e damos adoração a Ele por essas coisas, porque dele e por meio dele são todas as coisas. Se Deus permitiu que você ganhasse uma promoção ou você fosse rico, cara, empresta dinheiro para a galera, entendeu? Faz alguma coisa com essa grana, investe. Mas se Deus permitiu que você alcançasse sucesso em alguma área, seja ela financeira, seja na tua profissão, cara, adora Ele, dê a glória a Ele. Não faça daquilo mérito seu. Então a adoração ela não tem a ver só com música. Eu acho que eu posso dizer isso para você porque eu nasci, cara, tocando, cantando. Só que eu sei que a adoração não é só música. A adoração é quando você consegue contemplar Jesus. É quando você consegue enxergar Jesus em todo lugar. É quando a tua vida passa a ser a oferta e não o que você faz. Existe uma diferença grande. Quando você está fazendo algo e quando você é algo. Então, quando você levanta suas mãos, beleza. Mas sabe onde a adoração ela é mais profunda? Não é quando sua mão está levantada só. Porque em alguns momentos você pode ter levantado a sua mão porque o amiguinho do lado levantou. Mas existe um momento que o teu amiguinho do lado não vai poder estar contigo. Sabe onde é? É quando você se sacrificar pelo amor de Jesus. É quando você sacrificar o seu corpo, as suas vontades, os seus impulsos, aquilo que parece que te empurra para o pecado, para você consumar aquilo, e de alguma forma você fala, por amor a Deus, eu vou transformar o meu corpo em um sacrifício vivo e agradável a Deus. Então eu não vou escolher o pecado e vou seguir adorando a Deus com quem eu sou. Esse é o maior ato de adoração que você pode ter na tua vida. Levantar as mãos é importante, cantar é importante, pular é importante, mas se você pular, cantar e não tiver o teu corpo, a tua vida entregue a Ele, cara, já era. Todo esse sacrifício de levantar a mão não vale de nada. A outra forma é amar as pessoas. O Anderson falou aqui um pouquinho. Na verdade, acho que foi Laerte que falou sobre você se colocar para as pessoas, amar as pessoas. Isso faz parte, porque tudo aquilo que Deus construiu em você precisa também tocar o outro. Esse amor que um dia te alcançou precisa também amar o irmão. Você precisa ter um coração cheio de compaixão pelas pessoas. Você precisa olhar quem está à tua volta e não viver uma vida solitária para você. Então, amar as pessoas faz parte de um ato de adoração. Faz parte do processo de você dar glória a Deus. Quando
Damos glória a Deus quando nos tornamos parecidos com Jesus, quando colocamos a nossa vida para ser moldado por Ele, quando a gente decide que as nossas ações não vão ser de uma forma, mas sim vão ser outra, completamente diferente, quando a gente tem vontade de fazer algo para nós e deixamos de fazer. Sabe aquelas atitudes boas, sabe aquele altruísmo, aquela iniciativa que você tem paz no teu coração, cara, Jesus faria isso. E à medida que você vai negando você vai se transformando parecido com Jesus. Você vai negando os seus impulsos, você que era impaciente começa a ser paciente, você que olhava para o irmão de um jeito, sabe, às vezes descartando, você passa a compreender talvez alguns processos que ele está vivendo na vida dele sabe, não, fulano de tal é chato demais. Não, cara, será que ele está passando por alguma coisa? Sabe? Isso é um coração parecido com Jesus, de olhar para o irmão e ter essa empatia, de ter essa proximidade. A gente também dá glória a Deus quando a gente serve as pessoas. O talento que Deus nos deu é para tocar o outro, cara. É para você abençoar. Eu tenho aqui um exemplo, eu toco e canto porque eu sei que de alguma forma eu glorifico a Deus, eu sirvo a igreja, eu também atuo na minha profissão, eu trabalho com marketing, programação, essas coisas. E eu sei que de alguma forma isso pode cooperar para o reino. Às vezes a gente tem a falsa sensação que a gente só serve se a gente estiver num serviço muito formal. Sabe, não, eu vou pregar ou eu vou falar de Jesus claramente para alguém. Não, cara. Toda vez que você se coloca para servir alguém, seja ela para lavar alguma coisa, ou ver uma pessoa que está com uma dificuldade, sabe, sei lá, está operada e você vai lá e limpa a casa dela, ou então você cozinha para alguém, qualquer área, ou você doa parte do seu tempo para poder fazer um serviço, nem que seja que você pensa assim, mas isso talvez não seja tão legal. Não, cara, às vezes a tua profissão de marketing ajuda, às vezes o teu talento de escrever ajuda, e outras coisas, sabe? A gente tem que parar de colocar o serviço dentro de uma caixinha, porque o serviço não é isso. O serviço é a disposição do teu coração. A disposição do coração é mais valioso do que o que você vai fazer, porque pode ser simples aos seus olhos, mas para aquela pessoa pode ser transformadora. E a gente comunica amor, tá? No serviço. A gente faz o que Jesus faria também. Jesus nos serviu, Jesus lavou os pés, sabe, dos discípulos. Jesus ele se abaixou para poder fazer. E essa lição, ela precisa fazer parte da sua vida, se você quer dar glória a Deus. E a última é quando falamos deles para outras pessoas. Se você sabe que Jesus alcançou a sua vida e você fica calado, eu acho que não tem nada mais egoísta do que isso. Imagina, você sabe que algo pode transformar a vida de alguém e você se mantém calado só para você. A gente dá glória a Deus quando a gente comunica Jesus, quando a gente fala do amor de Deus, quando aquilo que tocou a nossa vida também vai tocar o amiguinho, vai tocar o outro, cara. Esse pensamento e esse conjunto de atitudes, isso é a forma que a gente tem para dar glória a Deus. Gente, a gente está chegando aqui no final dessas perguntas. Só que tem uma pergunta final que talvez seja mais importante para a gente traçar todo o paralelo de tudo aquilo que a gente conversou aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já falou com você durante todo esse período e a gente tem clamado para que ele possa fazer a obra dele aqui. Só que tem uma pergunta que a gente vai precisar responder. Qual será o objetivo da sua vida? Você já se fez a sua pergunta? Depois de tudo aquilo que a gente passou, qual é o objetivo da sua vida? Qual é? Será que você realmente tem que ficar rico? Será que você realmente tem que pensar no seu propósito como algo a fazer? O propósito da vida não é algo e nem o que você tem para fazer. O propósito da vida é se relacionar com Deus, é dar glória a Deus. Tudo é para a glória de Deus, inclusive a sua vida. A sua vida foi criada por Deus para dar glória a Ele. Você não é a obra do acaso, você não é um acidente,
Deus não criou você para você talvez estar no estado que você está agora, cara. Não criou. E tudo na vida tem uma decisão. Tudo na vida. E às vezes a gente se engana achando que decisões é uma resposta clara. Às vezes não. Sabe por quê? Porque às vezes a gente se engana achando que o nosso silêncio não é uma resposta, mas é. Toda vez que você não escolhe algo, você está escolhendo. Porque do lado daquela escolha existe outra escolha. E se você passa a vida achando que a vida é simplesmente acontecer, fazer acontecer e deixa rolar, o fim da história você sabe qual é. Ela não vai te levar para o lugar que você foi chamado para estar. Ela não vai levar você para lugar nenhum. Deus escreveu o final da tua história. Mas o final da tua história não está nessa realidade temporária. O final da tua história é um final que não tem final. Porque você foi criado para ser eterno. Você foi criado para ser chamado filho de Deus. E isso não tem a ver com nenhuma atribuição que passa, é passageira. Por isso que o propósito da vida não é ganhar dinheiro. Por isso que o propósito da vida não é você ser bem-sucedido. Tampouco se achar bom à sociedade por algo que você pensa que é legal. Não é sobre profissão. É sobre da onde você veio e para onde você vai. Não existe nada mais importante na vida do que saber quem é seu pai. Porque quando a gente descobre quem é nosso pai, a gente sabe de onde a gente veio. É frustrante para alguém que não sabe de onde surgiu. Só que você sabe. Você sabe. Você sabe que Deus te criou de uma forma específica. Ele trabalhou o teu DNA para que você pudesse, num tempo que se chama hoje, estar aqui, vivendo esse tempo de retiro com a gente. Você sabe que Deus abriu todas as portas para você estar aqui, cara. Você poderia estar trabalhando, você poderia não ter se liberado do teu trabalho. Tantas coisas poderiam acontecer. Mas Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui. Porque Ele quer te dar um novo começo. Ele quer mudar a sua história. Ele quer pegar tudo o que aconteceu na sua vida e dar um novo sentido. Porque como Laerte falou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Se você ama a Deus, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Porque se existe uma coisa na vida que é certa, é que talvez você sofra. E o sofrimento é inevitável. E talvez não dá para medir o limite do sofrimento. Mas sabe por quê? Porque Deus ele também trabalha no sofrimento para gerar um crescimento absurdo em você. Através das coisas que passamos, o Senhor trabalha na gente. O Senhor permite que a gente enxergue a glória dEle e a mão dEle de diversas formas. Talvez aquilo que você passou, talvez você guarde algum trauma, talvez alguém te machucou. Eu não sei. Mas eu sei que Deus te trouxe nesse lugar. Eu sei que Ele te trouxe aqui. Eu sei. Eu sei.
Eu queria que você imaginasse agora, fechasse seus olhos e imaginasse algo comigo, para a gente fechar esse tempo. Feche seus olhos. Imagina que a tua vida é um grande campo, bem grande, um terreno bem grande, e esse terreno está deserto. A terra está seca, existem espinhos, só que você sabe o propósito desse terreno. Esse terreno ele foi criado para ser um jardim. Ele foi criado para florescer. Só que nesse terreno ele está dividido em diversas partes, e em uma dessas partes ele tem escrito ali várias placas. Você pode ver muitas placas. Uma plaquinha está escrito assim, vida profissional. A outra está escrito sonhos. A outra está escrito medos, insegurança, talvez com quem eu vou me casar. Tem um lugar reservado para os teus traumas, para as suas frustrações, para as decepções que você teve, talvez até mesmo com a própria igreja, com irmãos. Feridas, falta de perdão, talvez alguém que você não conseguiu perdoar, pecados que você não conseguiu se livrar sozinho. Mas esse lugar não foi criado para ser deserto. Esse lugar foi criado para florescer. E o Deus que cuida de nós é o Deus que planta a semente em cada área desse lugar que você chama da tua vida e faz florescer algo que você não consegue sozinho. Porque quem dá o crescimento de qualquer semente é Deus. Alguém pode ter destruído esse terreno, mas Deus, Ele é o único que pode cuidar do teu jardim, o jardim do teu coração. Ele é o único que pode trazer você para uma outra realidade. E pode ressignificar todas as coisas, todas essas áreas desertas. Somente o Senhor pode fazer algo novo em você. O teu propósito é florescer para a glória de Deus. O teu propósito é dar glória a Deus em toda a sua vida. Assim como Deus, no jardim do Éden, deu a ordem ao caos. E esse caos surgiu toda a glória que você consegue ver. Surgiu animais, surgiu o oceano, surgiu o firmamento, surgiu o sol, surgiu o universo. Nós adoramos um Deus que dá ordem ao caos. E Deus quer dar ordem ao caos da tua vida hoje. Ele quer mudar a tua história, não para um momento, mas Ele quer mudar a sua história para sempre. Você foi criado para ser eterno. Oh! Nós estamos aqui na presença do Deus Todo-Poderoso porque nós cremos que Deus tem algo maravilhoso para fazer na tua vida. E nessa hora, eu quero que você ouça a voz do Espírito Santo. Não a minha voz, mas a voz de Deus que te chama durante todo esse tempo. A voz que você sentiu quando você entrou nas portas aqui desse lugar. Ouça a voz do Espírito Santo.
Nós não somos ninguém aqui na frente. Ouça a voz de Deus que fala contigo aí. Como eu me esqueci do que fizeste por mim, como eu perdi a fé no impossível, como eu pude pensar que tu não podes operar, porque insistir em não ver os teus milagres. Você pode ficar de pé? Diga assim: tu és poderoso, tu és poderoso. Diga: tu és poderoso. Espírito Santo, enche esse lugar, Senhor. Tu és poderoso. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Agora posso enxergar. Aleluia! Em ti eu posso confiar. Estou firmado no Deus que faz milagres. Faz milagres. Tu és poderoso. Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso. Ei, tu és poderoso. E quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Com toda a fé, com toda a fé, juntos iremos, Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele abre caminho, basta somente crer, Deus vai mover. Diga! Com toda a fé, juntos iremos ver, Ele vai fazer. Ele vai fazer, Ele abre caminhos, basta somente crer, Deus vai mover. Diga, tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível. Quem sou eu pra negar seu poder? Tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível. Quem sou eu pra negar seu poder? Quem sou eu? Seu poder, Senhor. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Aleluia! Talvez essa seja a sua história. Ouça. Talvez essa seja a sua história. Por muito eu passei, já provei e vi
da graça e da tua bondade, mas o que eu mereci, pois eu sei quem eu sou. Aqui não vou parar. Diga! É pela fé que eu vivo, pra trás não vou olhar. Esse não é meu fim, esse não é meu fim. Não acabou minha história. Esse não é meu. Diga isso! Esse não é meu fim. Esse não é meu fim. Não acabou. Não acabou minha história. Esse não é. Esse não é meu fim. Esse não é meu fim. Não acabou. Não acabou minha história. Esse não é. Não acabou a tua história. Esse não é meu fim. Esse não é meu. Não acabou minha história. Esse não é meu fim. Esse não é teu fim.